O colo da minha mãe. Sem dúvida. Sem dúvida. Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. Hoje, como podem ver, os que nos estão a ver, os que nos estão a ouvir, não me estão a ver, mas eu estou com quase uma coroa na cabeça que eu não resisti. Eu ia, como habitual, pôr o meu chapéu tranquila e assim que a minha convidada chegou, que é uma atriz portuguesa que muitos de vocês conhecem, a Ana Brito e Cunha, bem-vinda, Ana. Tu és uma verdadeira talentosa e ela chegou aqui com isto, com esta bandelete que tem... Tu nem consigo bem descrever, descreve lá. Ela tem aqui o... Tudo, é assim, eu faço estas coisas com reciclagens também, com restos, com lixos, com os chamados lixos que se transformam em coisas lindas. Uau! Não há nada mais bonito que aquilo que já não serve pode se transformar numa coisa bonita. Todos nós somos... temos a possibilidade de nos renascer e refazer. Portanto, e olha, aqui está esta prova que eu não resisti e disse, eu tenho que fazer esta entrevista com isto, pelo amor de Deus. E estou aqui, quem nos está a ouvir pode ir ver-nos ao YouTube ou aos outros canais. Oh Ana, estou tão feliz de ter aqui, obrigada por teres aceito o meu convite. Oh Ana, eu fico muito lisonjeada mesmo, estou a começar a ficar muito nervosa. Não, mas fico mesmo lisonjeada que me tenhas incluído neste teu projeto e que contes comigo, porque para mim é uma lisonja enorme estar aqui e ver este teu desenvolvimento, crescimento, está tudo tão certo. Já estamos há uns anos, já nos conhecemos há algum tempo. É verdade. Não sei se tu te lembras que nós fizemos um evento há imenso tempo, quando eu andava no secundário da Liga Portuguesa, para a Liga Portuguesa contra o cancro, nos Salesianos. Então não, claro que sim, claro que sim. E depois mais tarde também me apoiaste muito no meu projeto, que eu tenho um festival que é o MIT, também. Que é fantástico e toda a gente deve apoiar, toda a gente deve estar atento ao que é o MIT, porque é muito interessante. Depois, para quem não conhece, depois que vá pesquisar, mas eu estou-te a falar disto porque, na verdade, até foi com o Mito, que tu partilhaste este teu lado mais artístico comigo, criativo, sim, não é? Sim. E hoje, ao contrário de a maior parte dos convidados, tu realmente és fora da caixa, porque chegas-me aqui com 4 chapéus e acessórios diferentes. Podes-me falar sobre eles? Claro que posso, claro que posso. Chapéus há muitos, não é? Chapéus há muitos. Mas não há como a da minha mãe. Este era o chapéu que a minha mãe usava. Foram havendo vários ao longo dos anos. Eu tenho o primeiro original, que até tem um buraco que nós dizíamos que tinha um tiro, mas esse hoje em dia está mais resguardado, porque é dos manos todos, não é? E este foi um chapéu que ela usou muito agora na última fase da vida dela e que tem o cheiro dela, que tem a vida dela, que tem aquilo que ela é, o Out of Africa, o campo. E é engraçado, porque qualquer pessoa que me vê com ele diz logo, olha a Tiana, é muito giro. Um dos meus primos, pessoas da família. E, portanto, este chapéu tem um significado muito grande. Eu até, quando fui à África do Sul, trouxe um parecido para mim e hoje em dia deixei de usar o meu, quando uso este. É um ótimo chapéu para a chuva. Eu adoro usar chapéus. Tem assim, ele é castanho, tem um lenço à volta. Tem um lenço de seda, coitadinho, que já está feito num frangalho. Está com história. E pronto, e é um chapéu cheio de histórias, cheio de vidas, cheio de sombras, cheio de proteções à chuva. E eu tenho-lhe muito amor. Faz-te lembrar da tua mãe. Faz-me lembrar a minha mãe, de quem eu tenho as maiores saudades e de quem eu agradeço todos os dias o privilégio de ter sido filha e de me ter ensinado o que me ensinou. E espero continuar a dar a continuidade daquilo que aprendi com ela ao meu filho. E pronto, e há aqueles que abraço na minha vida, porque a minha mãe era uma pessoa que abraçava, pessoas recebia, que era muito giro. A passar o chapéu da vida. Sim, é um bocadinho isso. E qual é a mensagem que a tua mãe te passou assim principal que gostavas de passar ao teu filho, então? Viver cada segundo como se fosse o último. Todos eles. E hoje em dia é uma das coisas que nesta quarentena nos apercebemos disso, não é? Nós temos que saber viver o presente. Nós vivemos sempre muito ansiosos com o que aí vem, preocupados com o futuro. E esquecemos-nos por vezes de vivermos o momento. Eu se calhar num futuro não estou nas condições físicas e psíquicas que estou hoje. E porque é que eu vou estar hoje a pensar como é que vai ser o amanhã? E eu tenho uma voz dela muito forte que me diz, viva cada segundo da sua vida, não desperdice a sua vida. Uau. E eu acho que, quer dizer, no meio de tantas outras, não é? Eu fui educada com uma fé de amor. A minha mãe educou-me com muita fé pela religião católica, sou católica, tive as minhas dúvidas, questionei imensas coisas, fui, não fui, deixei de ser. Depois a vida trouxe-me aquilo que eu sinto, o conforto da fé, eu acredito, mas foi sempre na base do amor.
dar, amar. E havia uma frase que a minha avó dizia que era amem-se uns aos outros como eu vos amei, que é um dos primeiros mandamentos da religião. Mas a verdade é essa, a gente tem que se amar uns aos outros e o resto é conversa. O resto é conversa e não dura muito tempo. A única coisa que dura é o amor, é as lembranças do amor, é o que temos do amor, é a falta do amor. É a única coisa que dura. Portanto, é isso que nós temos que prevalecer. No final do dia é o mais importante. Eu acho que sim. E tu achas que a fé para ti é o amor? O quê? Totalmente. Para mim, a fé é o amor. Eu tive muita sorte. Eu fui educada com uma fé sem culpa, sem pecado, com uma responsabilidade que é completamente diferente. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Temos que ter consciência que todos os nossos atos têm uma consequência. E nós temos que ser responsáveis por eles. Que não somos os únicos. A minha liberdade acaba exatamente onde começa a tua e com todas as pessoas é assim. E tive a sorte de ter uma educação com esse amor, com essa fé de amor. Porque, infelizmente, a religião, ao longo dos séculos e dos séculos, foi desenvolvida pelos homens, pelo ser humano, por homens bons, por homens maus. Toda a gente fala da Inquisição, não é? A Inquisição foi feita por homens, Deus nunca mandaria fazer aquilo. Isto já são assuntos batidos e clichês, e há tantos outros, não é? E eu tive muita sorte nos séculos que vivi, no século que vivi com a minha mãe, de já ter uma abordagem muito moderna ao amor da religião e a procurar o significado de todas as outras religiões. Eu acredito que todas querem dizer o mesmo. Cada uma à sua imagem e semelhança dentro da sua cultura. No fundo é tipo de espiritualidade. É a espiritualidade. É muito importante ter-se espiritualidade. Muito importante, porque eu acredito que ajuda muito. Eu não acredito que nós somos só isto. Claro. Eu acredito que nós somos mais que isto. E a prova disso, eu quando tenho conversas espirituais, o corpo arrepia. A que arrepia-se, eu costumo dizer, isto é o céu a falar. Está certo o que estamos a dizer. Intuição, sim. Porque há um arrepio, há qualquer coisa que a gente não controla. O teu coração, é o coração, ele a emoção. Portanto, para mim é muito difícil pensar que é só isto. E nós temos conexões, às vezes com pessoas que não conhecemos, basta um olhar, toda a gente já passou por isso, não é? Claro. Eu acho que eu não quero ser uma pessoa cética, antes pelo contrário, eu quero ser uma pessoa que consiga comunicar através da alma. E trabalho muito isso. E eu ouvi dizer que tu tens um anjo da guarda, na verdade dois, não é? Dois. São os dois, agora tens dois. Tenho. Queres-me falar um bocadinho sobre o que é que são esses anjos? Quem são? Ou Claro que são sim. estes anjos da guarda? Para ti? Tenho o anjo da guarda com que nasci, não é? Que toda a gente tem um anjo da guarda. E uma vez descobri que temos que falar com eles. Porque eles ficam tristes se nós não nos ligamos. Se nós não acreditamos neles, eles ficam tristes. E eles são uma comunidade fortíssima. Eu posso pedir ao meu anjo da guarda para dar festinhas ao teu e ser amigo do teu, para o teu tomar conta de ti. E eu acredito piamente nisto. E pronto, e depois acredito que existem anjos que a vida nos dá e que os nossos percursos nos deu. Para além de eu ter a minha mãe, que é um anjo da guarda, hoje em dia no céu, eu acredito no céu. Mas eu tenho a Maria Flor. A Maria Flor foi um ser que eu tive em gestação e que teve apenas em mim durante 5 meses. Ao fim de 5 meses o coração dela parou e subiu ao divino. E uma das coisas que me ajudou na altura a aceitar a perda deste bebé foi há muitos anos, eu ainda não estava casada, tinha uma relação sólida, boa, feliz, que eu até achava que já era a minha relação, mas de facto a vida depois é muito certa. Eu tenho uma ótima relação com o pai da Maria Flor. Somos muito amigos, respeitamos-nos muito e eu sei claramente que se eu não o tivesse tido na minha vida não era a mulher que sou hoje. E isso para os dois foi muito importante e isso transparece na amizade e no respeito que temos hoje em dia um pelo outro. Nós tivemos que passar juntos por este processo. E eu, na altura, procurei várias ajudas psicológicas, espirituais, médicas, religiosas. Procurei muito. Houve respostas que não gostei, houve coisas que não gostei de ouvir, houve coisas que gostei. E uma das coisas que me fez o maior sentido foi um amigo meu que é muito espiritual, que é o Zé Arantes. Ele toda a vida foi bailarino e coreógrafo, com quem eu trabalhei algumas vezes. E hoje em dia está totalmente dedicado à permacultura e à criação do desenvolvimento dos seres da natureza que nos dão a comida que nós comemos. Está tudo ligado. Está tudo ligado, não é? Eu sei que tu me compreendes, eu arrepio-me logo toda. Isto é o céu a falar. Exato. E o Zé um dia olhou para mim e disse assim, já pensaste? Tu estás a ser um veículo para ajudar um ser a chegar ao divino. Olha, estou-me a arrepiar toda.
E eu pensei assim, desculpa, repete lá isso. Ele disse, já pensaste que este ser, se calhar já cá esteve algumas vezes, se calhar não esteve, mas para alcançar a sua última vida e a luz divina, o que se chama a luz divina, precisou desta gestação de amor. Tanto da tua parte, como da parte do pai da criança. Eu disse, não tinha pensado, mas isso faz-me imenso sentido. Ele disse-me, tu tens que viver... Porque eu soube muito cedo que havia qualquer coisa que não estava bem. Fiz uma amniocentese às 13 semanas e alguma coisa não estava bem. E o médico, na altura, não era o meu médico, era apenas o meu ecografista. Para quem sabe, nas mulheres tem um ecografista e tem um médico. Normalmente consegue-se conciliar os dois na mesma figura e eu acabei por conseguir conciliar. Sim. Ele acabou por ficar a ser o meu médico, mas ele não me podia dizer o que se estava a passar, tinha que ser a médica. E sim, quis esperar. Mas eu tinha uma pessoa da minha família que trabalhava no hospital que o forçou a dizer a verdade e foi muito franca comigo e basicamente percebi que as coisas não estavam bem com ela. Até que saíram os resultados, percebemos que ela não se chamava Maria Flor na altura, já lá chego. Ela tinha um síndrome de Turner, que é muito comum, acontece apenas nas mulheres, e pode ser muito mau ou pode ser muito bom e praticamente sem grandes problemas. Normalmente são cardíacos, tem a ver com a altura, tem a ver com o pescoço, tem a ver com várias questões. Aí eu já não vou desenvolver muito, se eu não me calo, pesquisem. Mas só com a gestação é que se sabe a evolução do feto e realmente... Então passaste por aquela dúvida de não faço ideia como é que o meu feto... Eu não sabia nada às 13 semanas, a partir das 11 semanas eu percebi que as coisas estavam mal. E depois aí começaram as quesílias. Tens que tirar, vamos tirar esse bebê, eu não quero que tu morras. Porque não se sabia qual era o tempo de duração. Claro. E, inclusivamente o bebê poderia nascer. Quantas histórias não ouvimos já de pessoas que dizem que os bebés vão morrer com doenças e depois chegam super saudáveis. Super saudáveis. Ouvi milhares dessas, Ana. Como é que te sentias? Eu não conseguia, foi difícil. Eu não conseguia tomar a decisão. Não era uma decisão minha. Eu estava a ser um veículo. Mas eu também tinha que respeitar o pai da criança, que para ele, de outra cultura, ele é meio português, meio holandês, portanto tem outra cultura completamente diferente da minha, tem outra abordagem do mundo completamente diferente. Para ele também estava a ser difícil e ele tinha uma voz ao dar. Claro. Portanto foi uma situação muito delicada para os dois, que nos uniu até hoje, que é engraçado, de outra forma, com outro tipo de amor, porque eu amo o meu marido, eu já percebi, já deu para ver com esta distância de anos que a vida está toda certa. E qual era o processo que tanto o pai da Maria Flor como eu tínhamos que avançar. E na altura foi muito complicado. Eu tinha que ir todas as semanas ao médico, ver a evolução da gravidez e perceber como é que as coisas estavam. E foi muito complicado. E mais uma vez agarrei-me à fé. Aconteceu outra história muito engraçada que foi, eu comecei, a minha irmã disse-me, há uma novena a São José que ajuda muito, onde podemos fazer pedidos, vamos fazer a novena. E a minha mãe um dia chega à casa e diz, eu tenho este São José de prata desde que vocês nasceram. E eu disse, eu sei, eu lembro-me. Eu não sei porquê, mas quem me deu foi a Quitéria, que foi uma senhora que tomou conta de mim quando eu era pequenina, muito velhota. E que um dia disse, menina Ana, fico com o meu São José. E a minha mãe dizia, mas porquê, Kay? O São José é teu, para quê, para quê? Fico com ele que vai precisar dele, fico com ele que vai precisar dele. Ai, uau, agora só que me está a arrepiar. Ainda não ouviste metade da história. E o São José, a minha mãe disse, este São José é seu. E começámos a fazer a novena e o meu pedido era, toma a decisão que quiseres. Eu não queria dizer leva-me porque eu não quero que ela sofra, mas claro, eu estava disponível. A partir do momento em que tive a conversa com o Zé, era antes, e começámos a fazer a novena, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa da amniocentese foi tomei um banho, pus creme, tirei fotografias à minha gravidez e comecei a cantar e a dançar para ela. Percebi que era uma menina. E disse-lhe, tens o teu tempo, faz de mim a tua vontade. Usa-me para aquilo que tu precisares para chegar ao divino. E dançava e cantava. E eu sempre, em pequenina, a Quitéria ensinou-me uma ladainha, que a minha irmã e eu estávamos a vida a cantar. E eu não me lembro, nós nunca nos lembrávamos. Como é que era a ladainha da Keia? A minha boneca é o quê? Nunca nos lembrávamos. E no dia em que eu venho do hospital, da amniocentese, e faço esta sessão de fotografias, peguei numa boneca que eu tenho, que é a Annie, que também tem uma história comigo, e não me perguntes como é que isto foi, saiu-me. E comecei, a minha boneca é linda, é mais linda que aos amores, tem um nome de bem-vinda e é mais fina que aos doutores. Mal vê romper amanhã, vem cedo pela madrugada, chama logo pela mamã que lhe traga a marmelada.
Isto saiu-me. E ele, a minha irmã disse, pede. Porque a minha irmã estava no Brasil a viver e disse, eu lembrei-me da ladainha da Caia, eu lembrei-me, não sei o quê, pronto. Isto passa-se, acabo por ter o parto. A minha irmã apareceu-me no hospital, vinda de surpresa. Foi tudo muito emocionante, vivemos tudo muito... Tanto o Mickey, que era o pai da criança, como a mãe dele, a minha mãe. Foi um momento muito íntimo e muito bonito. Tive o parto e durante alguns tempos vivi com alguma dificuldade, porque eu não lhe dei um beijo. Não me deixaram dar-lhe um beijo. Adormeceram-me na hora da expulsão e aquilo matou-me. Matou-me. Como é que eu não tive coragem de dar um beijo à minha filha? Eu fazia terapia na altura e a minha psicóloga disse que foi a opção certa que os médicos lhe deram, porque iria ser provável... Ela já era um bebê deformado, portanto iria ser provavelmente mais difícil ainda você esquecer essa imagem e confie naquilo que os médicos lhe disseram. Passados uns meses, eu conheci uma terapeuta especial, onde eu percebi, eu não vou entrar em grandes pormenores, porque eu não acredito, que quem levou a Maria... No dia em que eu percebi que tinha parado, porque eu de repente senti um vazio, acordei com um vazio, liguei ao médico e disse, eu estou vazia, alguma coisa se passa, ele disse, venha cá. E eu fui lá e ele disse, pronto, parou-lhe o coração. Está certo, amanhã fazemos o parto. Pronto. E aquilo foi tudo muito intuitivo, de facto, quem já passou por isto sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar. E passado uns meses conheci a Alison, uma terapeuta muito especial, uma mulher que faz numerologia, faz reflexoterapia, tem uma sensibilidade especial, não com toda a gente. E percebi que havia uma senhora velhota que me protegia, que levou a minha filha para o céu. Era a Quitéria. Quitéria. Uau! E aquilo fez-me imenso sentido. Claro! Porque ela não sabia dizer. Para já, quando eu acordei na noite em que me sentia vazia, sonhei que a minha filha se chamava Maria Flor. Por isto é que eu trato assim, porque nós tivemos vários nomes. Ela era para se ter chamado Anastásia, que alguém uma vez me disse, não a chames de Anastásia, que isso traz-lhe mau karma. Porque eu conhecia a história da Anastásia, princesa russa, que a minha mãe me contava, toda a vida sonhei e tivemos imaginários. E depois o pai da criança queria que ela se chamasse Kira, que é raio de sol. Portanto, ela teve assim vários nomes, mas nessa noite que eu acordei vazia, eu sonhei que ela se chamava Maria Flor e foi muito, sabes, aqueles sonhos muito reais. Sim. E esta terapeuta disse-me, trate-a por Maria Flor. É assim, é o nome dela. Foi ela que escolheu, deu-lhe num sonho, acredito nisso. Claro. E depois ela disse, quem é uma senhora velhinha, com florzinhas, umas batas... Ela não sabia do que é que estava a falar. Que espetáculo, tu. Oh, Ana, eu estou a contar isto, eu sei que isto vai ser filmado e passado, isto é tudo uma maluquice, mas eu sei que tu acreditas nisto e sabes tão bem como eu gostei. Eu não acho maluquice nenhuma, eu tive um faz todo o instinto, sentido. aquilo de repente, o São José da Quitéria, a ladainha que me desceu, quando ela me fala velhinha, que tomou conta de si, com umas batas às flores, eu instintivamente, eu não vou fazer agora para sair do plano, eu caí no chão, de joelhos, a dizer, Quitéria, estás aqui. Eu percebi que era ela. E percebi, disse, Quitéria, eu lembro-me da tua música, eu lembro-me... Instintivamente, eu esqueci-me da Alison e comecei a falar com a Quitéria. E a Alison disse-me, ela pegou na tua filha e levou ao divino. Eu acredito nisto, eu sei que para muitas pessoas isto é confuso. Eu até acho ótimo que seja confuso. Exato. Isto não é para quem quer, é para quem pode. Exato. Estou a brincar, isto é para todos. É para quem tiver disponibilidade espiritual. Mas pronto, mas foi uma forma também, agora para ser um bocadinho mais pragmático, saindo da minha bolha de loucura de amor, que é a minha e que é muito real e é saudável, foi uma forma de me apaziguar e de eu entender e fechar um ciclo. Na minha maneira de estar na vida, aquilo fez-me sentido. Eu pensei, ok, porque eu lembrei-me da ladainha dela, porque o São José dela apareceu. Isto tudo foi tipo costurar, dar o último ponto em 2 panos descosturados. E aquilo ajudou-me a apaziguar-me. Eu lembro-me que quando saí da sessão, eu tive para aí um quarto de hora, havia um raio de sol, eu tive para aí um quarto de hora assim, a receber o sol, a agradecer. E 6 meses depois casei. Não, encontrei o homem da minha vida, acabei por casar, consegui ser mãe. E depois tinha aqui uma situação para resolver com o pai da minha filha, porque eu tinha muita fé e ele ficava muito triste comigo. Dizia, como é que tu pões em causa a tua vida? Tu podes morrer, se esse bebê deixares... E eu preciso de ti. Aquilo mexeu muito. Claro. Nós acabámos por terminar o namoro de uma forma muito bonita. Tivemos uma conversa com um vinho, fizemos as pazes, dissemos...
em vez de ser em discussão, tudo aquilo que sentíamos, que o outro não esteve ou que esteve, em conversa, aceitámos, comunicámos. Comunicação consciente. E não violenta. E ficámos com uma amizade muito profunda. E eu estava-lhe sempre a dizer, a Maria Flor é um anjo da guarda, e é teu também, e tu podes usá-lo. E ele, yeah, right, e não sei o quê. E ele é todo dos mitos, das naturezas, das hortas, dos duendes. E um dia, num aniversário meu, já depois que ele veio ao aniversário, chegou-me a casa com uma fada. E disse, this is our baby. She's taking care of you and of me. E eu disse, pronto, se para ti ela é uma fada, ótimo. Está ótimo. Aceito. Está certo. É preciso esta fé, não é que estás a dizer? Eu acho que... traz tanta aquela... Se calhar depois dessa ação, foi tipo mesmo aquele abraço que tu não tiveste a oportunidade, ou aquele beijo que não tiveste a oportunidade de dar, não é? Se calhar apaziguei-me com aquilo que vivi na prática, daquilo que é a realidade da vida, do dia-a-dia, com uma conjugação espiritual que para mim era muito importante. E a Maria Flor, eu dou-lhe imenso trabalho, porque eu lhe rezo imenso, peço-lhe imensa ajuda. Conta lá na prática, que eu ouvi dizer que há aí uns pontos ótimos na prática de como é que este anjo da Estacionar o guarda... carro! Dá-me sempre um lugar. Estacionar o carro é ótimo! Mas é mesmo, porque hoje em dia quase que nem rezo, que já me sai tão automático, que eu quando cheguei aqui para vir ter contigo não havia um único lugar, tu falaste-me da garagem, não havia um único lugar, mas vagou um lugar à minha frente e eu tive mesmo para estacionar. Quando tu me respondeste a dizer, estou a ir, eu tive mesmo para estacionar. Aqui sempre. Mas é bom para as pessoas verem que as coisas depois materializam-se numa coisa. Mas precisamos de acreditar. Não dá para fazer aquela, deixa lá ver se agora vai ser assim. Assim não funciona. Esquece. Certeza. Não funciona. Eu acho que a fé é crer para ver. Não é ver para crer. Não é como a Tomé, ver para crer. Não. A fé é crer. Exato. E se creres mesmo, vais vê-la. Não tenho uma dúvida que a vais ver. Eu, por exemplo, eu tive uma situação também uma situação que foi uma bala perdida num restaurante, não é? Uma situação também meio caricata que aconteceu, eu e todas as pessoas que lá estávamos dentro, como é óbvio. Eu fiquei prejudicada de um pé, graças a Deus não fiquei. Graças à Maria Flor e a Deus não sei. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que é a Maria Flor sentada numa nuvem, olhar cá para baixo e dizer assim, dança lá para a esquerda que é para a bala bater mal. Exato. Mas é ver as coisas assim. Isto a mim ajuda-me a não ser rancorosa, a não ser amargurada, a não ser... e acreditar e ser positiva, porque há momentos... Isto que estamos a viver agora da pandemia, por exemplo, é tão angustiante, é tão sufocante, que às vezes não há clarividência possível para se ter uma luz ao fundo do túnel. Temos que ser movidos por esta força maior que nós. Para mim ajuda-me isto. Ajuda-me. E eu acredito realmente. Eu, por exemplo, nós quando vamos à praia no verão, passamos sempre por uns canaviais. E eu aprendi isto com o Zé antes, lá está. E eu sempre que vou com o meu filho, digo, Pedro, temos que pedir licença aos doentes e às fadas para passar. E ele, doentes, fadas, podemos passar. Nós estamos a invadir o espaço deles. Mas acho que é, tipo, na verdade é um respeito pelo que nos rodeia, não é? Estarmos atentos a não ser, tipo, tudo o que fazemos... Ser descuidado, ok, olha, bora honrar esta terra que ser gratos, estarmos aqui uns com os outros. Tal e qual. E tu estávamos a falar sobre a força, não é? E tu realmente és uma força da natureza que nem uma bala te para. Podes-me contar como é que uma bala não te para? Porque não pode. Porque não pode. Porque senão eu ia ficar agarrada a um sofá em pânico, a pensar porque é que isto aconteceu e porque a mim, porque não sei o quê, e eu não quero ser assim. Aconteceu, foi uma vicissitude, tínhamos acabado de estrear um espetáculo no Teatro Tivoli, o Toc Toc, e a seguir, isto foi no dia a seguir à estreia, portanto nós estreámos numa quarta, isto foi numa quinta, se eu não me engano. Exato, foi numa quinta. E de quinta para sexta. E a seguir ao espetáculo fomos ter com uns amigos, mas já estávamos cansadas, queríamos ir para casa, estava com uma colega minha, com a Matilde, que estava em cena comigo, a Matilde Breiner estava em cena comigo nesse espetáculo. Vamos para casa, e um dos amigos a dizer, não, vamos só ali dançar um bocadinho, vamos só ali, está bem, para onde, bora um bocadinho. Houve uma discussão, houve uma situação, houve 3 tiros, acabou por se alojar, não, mas entrou uma bala, foi salva por umas botas da Catarina Martins, também é importante que se diga, que é uma marca portuguesa, que tinha umas presilhas de ferro que fez a bala entrou e desviou, e ficou alojada no calcanhar da bota, portanto eu fui salva como produto nacional. Exato. Muito bom. E pronto, foi um processo extremamente complicado. Eu estava em cena, tinha espetáculos para fazer. Nessa noite fomos para o hospital. O dono do restaurante em questão não me largou, coitadinho, foi extraordinário comigo. Também se pode dizer que é o Olivier, porque é uma pessoa extraordinária, estou nas notícias, deu em todo o lado. E ele foi incansável comigo.
também muito preocupado, como é óbvio. Pronto, passaram-se várias coisas nessa noite, até que eu lá para as 7 da manhã lá fui dormir, já percebemos que estava fora de perigo, não me podiam tirar tudo, porque senão iam estragar, o cavalo não estragou, lá está, Maria Flor. Eu podia ter ficado sem pé. Eu não fiquei sem pé por uma milésima de metade, um milímetro de milésima. E é aqui que eu digo assim, ela estava ali a desviar qualquer coisa. E eu falei com a produção, com a Sandra Faria, e estava muito desgostosa, porque eu não queria parar de trabalhar. E o espetáculo envolve muito dinheiro, envolve muita gente, e eu tinha acabado de arruinar a produção. Eu sei que não fui eu, mas no fundo... E como eu tive muitas mazelas em criança, andei muito de muletas, eu sempre gostei muito de correr, saltar, descer, fazer, e andei várias vezes de muletas, e disse, eu consigo. Perguntei aos médicos, e dizem, se eu não fizer mais nada, posso adaptar a peça, e faço de muletas, eu acho que neste espetáculo encaixa. Os médicos disseram, se você fizer deitada a semana toda, e for levado ao teatro fazer o espetáculo e voltar para casa, a gente deixa a fazer, mas tem que esperar 3 dias. E eu pedi à produção, e então aguentei-me até domingo, na matiné que celebraram-se esses 3 espetáculos, não é? Nessa matiné pedimos para os atores virem ao teatro para perceber, com o encenador, era o António Pires, para perceber se podíamos fazer uma adaptação à minha personagem de muletas, claro que o espetáculo ficou mais divertido. Porque a minha personagem... As pessoas foram ver até mais para te ver de muletas. Eu não sei! Tipo, como é que é possível uma atriz levar um tiro e ainda vai para a cena de muletas? Porque a vida continua e ficar em casa em pânico e inventar os macaquinhos na cabeça é muito pior. E de onde é que vem essa força interior? De onde é que vem isso? Eu não sei, é a minha essência. Olha, é a da minha mãe. Eu acho que é muito dela. Eu acho que eu sou muito parecida. Eu fisicamente sou muito parecida com ela. Mas eu acho que é dela. Eu acho que é da genética dela. E da genética dos 2 lados da família, tanto do meu pai como da minha mãe. São famílias fortes e estruturadas. São famílias unidas e aguerridas. Eu vivi mais com a presença da família da minha mãe do que do meu pai, por vicissitudes. Adoro-os a todos. Adoro-os aos dois lados. Mas tenho uma história de garra e de força muito forte que vem aqui do lado da minha mãe. Eu acho que é essa genética, se calhar, que está em mim e que eu espero que não esmoreça, porque eu tenho dias péssimos, tenho dias que esmorece e sou igual a todas as pessoas, preciso de fazer terapia, preciso fazer os meus trabalhos de consciência, de saber ajudar o mundo, saber receber, saber dar, porque acho que todos nós temos que dar um contributo. E aproveitando que estás aqui a falar sobre a tua família, o 25 de Abril foi uma data muito marcante para Portugal. Até quando perguntaste se eu queria falar de alguma coisa ou não, eu pensei, será? Não, mas só para Foi saber. super marcante. Foi marcante para Portugal inteiro, mas para a vossa família foi uma experiência um bocado diferente. Foi. Podes contar? Violenta. É assim, eu vou tentar partilhar aquilo que eu recebi à medida que fui crescendo e que eu fui percebendo. Porque quando virei adulta, eu estudei a vida toda em espanhol. Aquilo que eu estudei na escola foi a história do mundo, não foi a história de Portugal. Claro. E eu passei mais tarde para o liceu, portanto, todo o meu ensino básico não é com o estudo português, é com o estudo do mundo. Porque foste para a Espanha. Portanto, porque fui para a Espanha viver muito cedo e depois, quando viemos viver para Portugal, ficámos num colégio espanhol cá em Portugal. Portanto, eu até aos meus 15 anos fui Espanha. Espanha ensina-se o mundo inteiro. E, portanto, o que eu tinha do 25 de Abril não foi nada de escolaridade, foi de família, de repercussão que aconteceu na minha família. Porque eu, quando virei adulta, percebi que o país precisava de um 25 de Abril. O país precisava de uma abertura, precisava de um fecho de censo, precisava de muitas coisas. A forma como as coisas foram feitas é que, se calhar, prejudicaram pessoas que não tiveram culpa nenhuma. E isso é que é preocupante, não é? Eu, na minha família, eu cresci com um avô que eu não cheguei a conhecer, ele morreu um ano antes de eu nascer, mas é um homem, a força, a garra, a estrutura vem dali, que criou um império fantástico, que ajudou muita gente. Na minha família são 14 os irmãos da minha mãe, somos muitos, somos 47 primos direitos. Isto do lado da minha mãe, fora os britos, que são espetaculares, ainda não cheguei aos britos. Mas foi muito complicado. A minha mãe e o meu pai sofreram muito na pele, os meus tios foram presos. De repente as pessoas eram presas porque tinham dinheiro. Eram presas porque tinham património.
Qualquer pessoa que tivesse construído do zero o seu próprio património era obrigada a dividir com quem não fazia nada, porque então era fascista. Havia pessoas fascistas, mas havia pessoas boas. Claro, como Não é? tudo. E aquilo que as pessoas tinham construído foi-lhes retirado e foram expulsos ao pontapé dos sítios que eles tinham construído com o suor do seu trabalho. E isso foi muito mal organizado, porque foi tudo farinha do mesmo saco. E houve muita gente que construiu muito, que deu muitos empregos, que deu muito trabalho, que fez muito... Mas também houve gente que tinha dinheiro e que fez coisas mal feitas. Como há gente que trabalha muito e não consegue construir, e há gente que fica encostada a um subsídio e não quer fazer nada, mas recebe do Estado. Portanto, há de tudo, não é? Na minha família foi uma repercussão um bocadinho grande, violenta. Foi. Houve presos desnecessariamente. O meu pai também passou por grandes dificuldades, quando eram pessoas honestas e estavam só a fazer o seu trabalho e dar empregos. Claro. Mas porque tinham o nome Espírito Santo, eram então fascistas. Isso não é assim. Infelizmente, a vida mais tarde veio dar outras voltas, tristes, muito tristes, ainda há bem pouco tempo. Também não foi isso que o meu avô nos ensinou. Mas eu aí não quero entrar mesmo, porque já são assuntos que não... Mas que o 25 de Abril é marcante, eu nasço numa época em que a minha família tinha tido umas boas condições a vida toda. Quando eu nasci, que nem presentes de batizado. Aliás, eu fui de contrabando para Madrid porque eu não tinha documentos e os meus pais tinham que sair de Portugal. Fui batizada numa aldeia perto de Madrid. Eu agora, quando casei, tive que rebuscar tudo. Eu sei que tu dançaste Flamengo no teu casamento. Dancei, claro. Isso era um sonho de criança que eu estava sempre a dizer ao meu pai. Porque lá está, eu não canto fado, danço Flamengo. Eu fiz canto fado, eu tenho a mania. Mas Flamengo danço e não tenho a mania. Sei que danço e que me está no sangue. E eu não sei passar sem dançar Flamengo. Não, sevilhanas, Flamengo, rumbas, está-me nos poros. E uma das coisas muito importantes também na minha missa de casamento, eu fui casada pelo Padre Manel, que acompanhou a nossa família a vida toda e é um padre muito especial, que nos quis confessar em conjunto, a mim e ao Afonso. Vocês agora vão ser marido e mulher, acho que é giro fazermos uma conversa aos três, e foi o máximo. E eu disse, Padre Manel, eu tenho uma prima muito devota, com uma fé muito bonita, que eu disse, eu precisava da tua ajuda, e o Padre Manel deu-me essa autorização para mexer nas leituras, porque eu queria incorporar todas as pessoas, as que têm fé e as que não têm, naquilo que era a cerimónia da missa. Para mim, a bênção espiritual de que eu me entrego a um homem e que eu quero com ele fazer uma família é muito importante. E eu trabalho numa profissão onde tenho muitos tipos de pessoas, tenho uma vida com muitos amigos com muitas religiões e eu não queria excluir ninguém, eu não queria que ninguém fosse para ali, e agora a missa está bem, não fiz Espírito Santo, amém. E que não entendessem nada. E então pedi à minha prima Bibinha para me ajudar a transformar um bocadinho as leituras, para tirar a culpa e o pecado forte que é denso e que magoa as pessoas quando estão em sofrimento e que ouvem. E disse, isto é o arranque da festa do nosso casamento e eu preciso que todos os convidados sejam abençoados pela bênção que nós também estamos a ter. E gostava que houvessem renovações de votos pessoais, ou seja, eu não queria que as pessoas... eu venho aqui... Eu queria que pessoalmente as pessoas que lá estavam recebessem essa mensagem. Uau! E eu acho que isso... mais tarde vim a saber... alguns casais e algumas pessoas que me vieram dizer coisas, dizer, bem, aquele momento em que aquela leitura, aquilo fez-me um clique, nós estávamos mal no nosso casamento, fizemos um reatar, houve assim histórias. E eu acho que isso, essa forma espiritual de começar uma festa, permitiu que toda a gente estivesse com essa disposição e com esse amor. E foi incrível, foi incrível. Diz-me uma coisa, tu achas que esta tua... Isto, no fundo, foste super criativa até no teu casamento. Sim, fizemos os cenários todos. Sim, fiz um carrossel num Pinheiro Manso gigante. Eu adoro cenários, eu adoro transformar sítios. Aliás, podes mostrar o outro chapéu, os outros dois que trouxeste. Posso. Isto é um... representa o quê? Olha, isto foi uma encomenda que me fizeram para uma festa, que ia haver uma festa chique, carnival, e um casal queriam ir mais ou menos, e eu tinha as máscaras, eu pensei, e fui às tralhas e aos restos dos cenários e dos adereços e comecei a criar, e fiz uma parelha, não trouxe outra parelha, só trouxe o urso, e acabaram por me surgir, tenho para aí 8 chapéus destes, e então isto é um lobo,
em que ele ia todo vestido a século XVIII por baixo, e depois fiz-lhe a ela com uma mascarilha, também num chapéu, para poder assentar em várias cabeças. Tenho vários, tenho um tigre, tenho um lobo, tenho um coelho, tenho muitos animais. E isto representa a tua veia empreendedora. Artística, sim, isto é o meu espasmo de criatividade, que às vezes está aqui condensada. E eu Tem que preciso... sair. Porque eu decidi, quando decidi ser mãe, tarde, não é? Eu fui mãe muito perto dos 42, estava a fazer 42, estava há 3 meses dos 42. E decidi parar de trabalhar com o afinco que estava a trabalhar, porque achei, vou-me dedicar ao meu filho. O meu marido não é do meio, para ele também era, eu percebi ao longo do namoro até casarmos, que eu quando saía de casa para o teatro e para os estúdios de televisão, ele dizia assim, mas é para isto, chegas-me a esta hora, eu não estou habituada a isto. Olha, eu não vou ser aquela mulher que fica em casa de avental. Exato. Sou livre. E percebi, disse, não, vou-me dedicar à minha família agora um bocadinho. Não aceitei tantos trabalhos, fiz poucos trabalhos, fiz algumas peças de teatro, mas que me permitiam muito bem conciliar com a minha família, pronto, estar em casa, o cuidar do meu filho, vê-lo crescer. Optei porque ele só fosse para a escola aos 3 anos. E pronto, e isso fez-me travar um bocadinho a minha criatividade, que já estava a fazer explodir por todos os lados. Eu tive que entrar na minha bambolina e começar a criar e a fazer coisas e a inventar. E na bambolina as pessoas iam ter contigo, às vezes havia festas de máscaras, iam ter contigo e diziam, por favor, Ana, ajuda-nos a criar esta personagem. Exatamente, porque a bambolina eu costumo dizer que faz prestação de serviços teatrais. Adoro. Em toda a área, e de televisivos, o que for preciso. No fundo é desenvolver a criatividade, seja para uma empresa, seja para uma ação de formação de um board de uma empresa, seja para um colégio com crianças, seja para... É que eu só está à vontade do freguês e do cliente, nós criamos e desenvolvemos adaptamos. Tudo é possível. Tive muito guarda-roupa, cheguei a ter muito, tive que me desfazer, porque era muita coisa, e o guarda-roupa é outra coisa. Eu não posso dizer que eu faço lugares de guarda-roupa, nem teria respeito nem pela Arranca-Corações, nem pela Maria Gonzaga, quer dizer, não pode ser. Não é essa a minha área. Eu tinha, de facto, muito material que fui reunindo e, às vezes, quando estava em mais dificuldades financeiras, alugava e fazia. Mas é muito difícil, é muito complicado. Eu preferi ficar pela parte criativa e acabei por dar muita coisa do guarda-roupa que eu tinha. Desfiz-me de 90%. Posso dizer que hoje em dia tenho um espaço de 50 metros quadrados, com mais, se calhar, com muita coisa. Fiquei com aquilo que eu guardei, que as tias davam, que eu herdava de umas tias ou que uma senhora velhota tinha deixado, assim, coisas mais especiais, e tudo o que era mais comum, desfiz-me. E dei a companhias de teatro, dei, sei lá, a quem precisava. Claro. Foram sacos e sacos e sacos e sacos de roupa que eu despachei. E pegando aqui no teatro... Diz-me aqui a diferença para ti entre teatro e televisão. Vou tentar, mas há uma grande diferença. Há uma diferença enorme. Eu adoro fazer tudo. É como o cinema. Há uma diferença entre o teatro, a televisão e o cinema. Eu acho que o cinema é... Não estou a responder ao que me perguntaste, mas eu chego lá. É os dois juntos. É a televisão e o teatro juntos. O cinema é o teatro. É como se fosse a televisão e o teatro juntos. Porquê? No teatro... Há aqui várias vertentes. Para já as tábuas, não é? O cheiro das tábuas. Dentro daquele espaço, eu vou contar uma história a um público que vai respirar exatamente ao mesmo tempo que eu. Sou eu que vou comandar aquela respiração. Sou eu que o vou pôr a rir. Sou eu que o vou pôr a chorar. Eu e os meus colegas, não é? A equipa e o encenador e os técnicos. Eu, quando digo eu, é nós que estamos do lado de cá. É ao vivo, não é? É ao vivo. Tu vais rir e chorar comigo. Aquilo só se passa naquele ambiente. É impossível passar cá para fora aquilo que se viveu ali. É um... Tens um one shot também. Tens um one shot. E depois o que a mim mais me apaixona é o processo. Eu sou uma apaixonada pelo processo. Os ensaios de mesa, o descobrir as personagens, o defender a minha mais do que as outras, o não estar de acordo. Muitas vezes tu podes ler um livro e eu leio o outro e tu tiraste uma coisa do livro e eu tirei outra. Mas até fazermos as duas a mesma peça desse livro, temos que ver exatamente a mesma coisa. Nós as duas e toda a equipa que nos envolve. Para poder contar a história certa ao público. Portanto, esse processo dos ensaios de mesa, eu adoro. É uma coisa que me deixa a fervilhar. É o processo criativo. É onde eu sofro mais, sofro muito. Não sou capaz, não sei fazer, como é que se faz. Encontrei um mestre em Espanha, que é o Juan Carlos Corazza,
que em 2007 encontrei e tem sido o meu mestre sempre, e é uma pessoa que me ensina muito, tive muitas pessoas que me ensinaram muita coisa, mas a televisão... Antes de ir à televisão, gostava de saber, esse clique de tens a fase do não sou capaz, ai meu Deus, a dúvida toda, e depois quando é que dás o clique para lá estar já? Foi isso que o Juan Carlos me ensinou. E ainda ontem, no projeto que eu estou a fazer, o diretor de atores me disse isso. Ela vem ter contigo. Não a procura, mas não a queiras ter. Ou seja, o Juan Carlos diz uma coisa muito interessante que é nós tendencialmente queremos ir ao resultado. Eu recebo um guião, leio, isto é assim, e eu agora quero fazer. É impossível. Claro. É impossível. Tenho que repetir, dizer, e ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela a personagem. Ela a personagem. Se eu não estiver focada no resultado, esse clique vem sem eu perceber. Se eu estiver focada, porque ela é assim, porque ela anda assim, não, porque ela posiciona-se assim, ai não, porque ela é uma mulher que é assim. Não me sai natural, eu estou a fazer dela. Eu estou à procura de um resultado. Se eu não sei quem é que ela é, e interpreto e estudo-a, ela é uma mulher que é assim, que é assada, é mais triste, é mais introvertida, ela é uma mulher que se calhar não conversa tanto, que é mais contemplativa. Ela vai. E eu não precisei de fazer nada. Porque eu estou a receber dela e o meu corpo vai abraçando. Eu fiz agora um processo rápido para poderem ver a diferença do que é eu querer fazer uma coisa e fazer muito recortado, ou eu estudar e eu encontro aquela figura que me foi dada, ela vai ter comigo naturalmente. Portanto, o processo, o erro, o falhar é importantíssimo. Senão a gente não chega lá. Isso fala muito sobre o mundo em que vivemos hoje em dia. Queremos tudo à pressa, tudo tem que acontecer. Na verdade, é dar um passo atrás. Seja especial, Aninhas. Porque eu costumo dizer que eu não tenho uma profissão. Eu não sou uma profissional atriz. Obviamente que sou, não é? Mas calma. Para os haters, cuidado. Isto é uma forma de estar na vida. A minha profissão é uma forma de estar na vida. E é isso que me ajuda e que também me dá essa força que tu falas que eu tenho. O respeitar o outro. Eu, se não respeitar o colega que eu tenho em palco... Eu no palco não estou literalmente nua como uma pessoa, mas eu estou totalmente descascada. De tudo, das minhas emoções. Eu, se não estou descascada, não vale a pena ser atriz. Eu, com a pessoa com que estou a partilhar, por isso é que é muito comum os atores, quando fazem projetos, ficam muito unidos. Depois o projeto acaba e é uma morte. É horrível o fim dos projetos. Porque nós, ainda para mais quem já tem experiência, sabe de antemão que aquela união, muitas vezes há colegas, ainda hoje falámos de uma, que as amizades perduram. Mas às vezes isso não acontece. Agora, eu se calhar se vir um colega com quem não trabalho há 3 ou 4 anos, quando o vir vai ser uma vírgula. É como se tivesse estado com ele ontem, porque houve tanta intimidade que já somos amigos. Não nos falamos todos os dias, porque depois vêm outros projetos, vêm outras coisas, e depois há a nossa vida pessoal. Uma das coisas que a minha mãe me ensinou foi, quando eu escolhi ser atriz, ela disse, podes ser o que tu quiseres desde que sejas a melhor. Não sei se sou melhor ou não, mãezinha. Tento ser o melhor que posso. Mas podes fazer o que quiseres desde que sejas a melhor. E que respeites aquilo que fazes. É muito importante. Agora perdi-me aqui um bocadinho. Falei da minha mãezinha, perdi-me aqui um bocadinho. Mas é muito importante nós termos consciência que isto é uma maneira de estar na vida. É uma forma de dar e receber. Tu sabes que agora estavas a falar sobre esta história de vocês tirarem, quer dizer... Ou seja, largarem-se do vosso ego. Sim. E é interessante, porque isto na espiritualidade é o que se diz muito, não é? O tentar um despir das máscaras, não é? Para se entregar totalmente àquilo que nós somos na nossa essência e que naturalmente há de vir. Portanto, há esse processo, acho que há sempre... Os atores são... É dificílimo, porque depois é contraditório. Porque desculpa, interrompendo. Porque nós temos que nos despir do nosso ego para construir, para dar corpo às personagens. Mas depois a profissão vive do ego, da fama, se gostam, se não... É uma berlinda dificílima. Eu aprendi uma vez com uma atriz uma coisa extraordinária que ela dizia, eu não gosto de fazer revista. E eu, porquê? Porque eu não me posso esconder atrás da minha personagem. Porque na revista o público quer ver um bocadinho o ator a brincar. O ator está lá a brincar, é uma coisa mais recortada, mais boneco. E o público gosta disso. No teatro, dito teatro de texto, o ator não se pode ver. Nem pensar. Eu, quando escolho parar de trabalhar tanto para ser mãe, ao fim de algum tempo, o meu ego começa a flipar, não me chamam para trabalhar, não querem saber de mim, estão todas as outras. E eu depois penso, não,
Eu escolhi afastar-me. A televisão é mágico, porque é velocidade, é imagem, é rapidez, é conseguires brincar na hora, é conseguires ter e fazer e jogar também com o outro, porque a gente no teatro joga, não é? A gente brinca uns com os outros, eu dou e tu dás-me, eu recebo, eu reajo. E a televisão é tudo muito mais rápido e é na imagem, é giríssimo. O cinema tem o tempo do teatro para a imagem que se pretende. Por isso é que eu acho que é tudo um mix, é muito interessante. E o teu Eu não me quero coração está alongar muito. onde? Sabe? O meu coração está no trabalho, está na construção, na criatividade. Está nas equipas, nas pessoas com quem eu trabalho. Mesmo. Para mim, hoje em dia, é muito importante saber com quem é que vou trabalhar, o que é que vou dizer, de quem é que são as equipas. É muito importante. Até porque isso define o estado de espírito que vais todos os dias para ali. Ora Com quem é bem, que vais viver? vês? Se estás num mesmo. lugar alegre, com vontade, se as pessoas estão ali com... É isso mesmo, é isso mesmo. E olha, aqui fazemos sempre uma pergunta. Duas, aliás. Mas Se calhar vou pôr o meu chapéu de casamento. Olha, é isso mesmo. Imagina assim, se esse chapéu te pudesse levar atrás no tempo para um momento que tu voltasses a querer reviver, qual é que seria? No colo da minha mãe. Sem dúvida. Sem dúvida. Estar ao colo dela a receber os cafunés, sem dúvida, o abraço dela. Desculpem lá, isto é muito difícil eu não me emocionar, mas era ao colo dela, sem dúvida. Vi várias imagens, não sei em que zona seria, mas desde que fosse no colo dela. Sentir outra vez aquele calor e O cheiro dela. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque quando tu começaste a fazer a pergunta, eu pensei assim, eu não queria voltar a lado nenhum. Era o que eu te ia dizer. Não queria. Eu acho que o bom e o mau que nos acontece na vida são oportunidades que nós temos para chegar onde queremos. Eu adoro não ser o ser humano que se previa aos 18 anos que eu podia vir a ser em adulta. Adoro ser a adulta em que me transformei, portanto eu não voltava atrás a lado nenhum. Mas quando acabaste de fazer sem dúvida, senti-la mais uma vez. Já me aconteceu há pouco tempo em sonhos, senti-la muito viva e à conversa comigo, caracoletes, não sei o quê, e eu sonhei com a minha mãe, que são reais, mas seria sem dúvida ao colo dela. Como que ainda sentes a presença dela? Muito, hoje em dia muito. Ao princípio foi muito difícil. Está a fazer agora esta semana 3 anos que a minha mãe foi embora e ao princípio eu nem conseguia ouvir a voz dela, foi muito violento. E ainda é difícil, é muito difícil, não vale a pena fazer um quadro cor-de-rosa, quem passou por isto também sabe. Mas pronto, mas a gente não pode voltar atrás no tempo, eu também tento aceitar como é que ela viveria esta pandemia. As coisas estão certas e ela foi como pediu, a dormir, portanto, dentro do quadro difícil que passou. Com Cheia de muita amor à força, de volta. certeza. Muita, não estás a perceber, muita força, mesmo. Então, acabo aqui com a última pergunta. Que é Tu és maravilhosa, estou para ver o que é que aí vem. isto é só saber se esse mesmo chapéu te pudesse levar para o futuro, o que é que tu vês? Eu vejo coisas boas. Eu vejo coisas muito boas, mas vejo que vai doer até lá. Eu acho que o ser humano tem que aprender muita coisa. E não é em conjunto, é pessoalmente. É cada um no seu... Como eu. É tudo muito giro, eu digo coisas muito bonitas e pô-las em prática. E de facto usá-las todos os dias. E isto leva-me a um futuro feliz para o meu filho. É o que eu quero que ele tenha. E eu acho que eles vão ter um planeta melhor que o nosso. Eu acredito nisso, porque acredito que esta geração, abaixo da nossa, já é uma geração mais preocupada, e então a nova que aí vem é uma geração já do novo mundo, porque já não compreende os erros deste mundo do passado. Já é tudo, eu vejo pelos meus sobrinhos, eu vejo pelas crianças pequenas, até pelo meu filho, as coisas pragmáticas e básicas. E o meu filho tem uma coisa que eu adoro, que ele é espontâneo. Ele diz se está contente, se está triste. Eu amo-te, eu não quero. Eu não gosto de ti. E eu estou sempre a dizer ao Afonso, nós temos que dar graças a Deus ter um filho que com quase 4 anos exprime o que sente, não retrai. E potenciar isso. E potenciar, porque nós vivemos... Coitadinhos dos nossos pais, tiveram umas educações mais difíceis que as nossas ainda ou não. Nós fomos muito... Não podes fazer isso, não deves dizer isso. Uma senhora não faz isto, uma senhora não faz aquilo. E então havia muitos limites. Eu tento que o Pedro tenha uma abertura. Obviamente que há coisas que ele não pode fazer e coisas que pode, mas
mesmo nas intimidades, no desenvolvimento da minha relação com ele, como mãe, por exemplo, ele já mamou nas minhas maminhas, ele ainda não percebe, quer dizer, sabe o que são umas maminhas, agora começa uma fase de transição da vida dele, está a chegar aos 4 anos, mas ainda adora ir às minhas maminhas, não mama, não é, mas diz, oh mãe, são minhas, pois claro que são dele. E eu vou fazer o quê? Dar-lhe uma palmada e dizer não mexas, não é assim? Não, são dele. Mas vais-te habituar a que são dele, só contamos os dois sozinhos e depois são da mãe. Tu vais crescer, tens as tuas maminhas e a mãe tem as minhas. Tentar que a coisa seja... Mas é explicar, eu acho que essa explicação é falar. É falar, é não ter medo de falar. Uma vez aprendi com a Sandra Faria, com a minha produtora, quando me contratou para as 30 horas, eu fui fazer uma substituição de uma atriz e havia a questão dos dinheiros. E ela, muito pragmática, disse assim, olha, vou ter que tu vais substituir uma atriz, nós não estávamos a contar com isto, portanto, aquelas 2 atrizes ganham X, tu vais ganhar menos X porque eu preciso desse valor para novos MUPIs, novos cartazes, não sei o quê. Ao fim de 20 espetáculos, passas a ganhar o mesmo que elas. Estás contente? Eu, nunca foram tão explicativos comigo com o dinheiro. Ela disse, na minha produtora é assim, a gente fala logo do mais difícil. E as coisas são faladas. Claro. E depois deixa de haver se o outro pensa, se o outro não pensa, se desconfia. Estamos expectativas. Estás a ver? E é muito importante falar. Temos que falar de coisas chatas. Às vezes é importante não termos medo de falar de coisas difíceis. E abrimos espaços mágicos entre as pessoas. Mágicos. Mesmo. Mágicos. Acho que essa é a tal vulnerabilidade, honestidade, verdade. Mesmo. O que é que tu fazes com isso? Não podes fazer nada com a verdade. Nada. Dizer, ok. Nada, só podes ser feliz. Exato. Podes fazer, que é tirar problemas da cabeça. Porque já não crias expectativas Crias ou não os estás... monstros. Com os monstros, exatamente, tirar as Don't palavras feed the certas. monster, não alimentes o monstro. Exatamente. Simplifica. Simplifica. Porque os monstros... O meu sobrinho uma vez disse uma coisa tão bonita, disse, tia, o nosso cérebro é o nosso pior inimigo. Se nós deixarmos, ele consome-nos e abocanha-nos. Por isso é que as terapias são tão boas, porque nós falamos, deitamos para fora, fazemos um zoom out e deixa de ficar cá dentro uma coisa a alimentar-se que a gente na prática não sabe o que é. Pomos perspectiva. É. Temos as coisas de perspectiva. É verdade. Aninha, olha, adorei. Foi espetacular. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por teres vindo aqui. Assim, nós tínhamos ainda 1001 coisas mais para falar. Tinha aqui milhares de perguntas, mas eu fico tão embebecida com a tua... E eu não me calço, sou terrível. Mas espero que as pessoas se inspirem aqui com esta tua força. E que também, quando levarem algumas balas da vida, tenham a coragem para continuar e a seguir em frente. Mas olha, que eu também tenho muitas fraquezas. Eu também tenho coisas todos más. temos, não vamos fingir que Antes, ninguém pelo é contrário. perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu acho que é essa determinação que muitas vezes nos faz concretizar os nossos sonhos. Portanto, obrigada por teres partilhado connosco. Obrigada, Obrigada a todos que nos têm ouvido. Obrigada por estarem aí ainda. Exato. Isto é uma opção, não é uma obrigação. Portanto, muito obrigada e obrigada a ti e a toda a tua equipa. De facto, olha, é uma lisonja poder estar aqui e partilhar estes momentos contigo. Eu não falo destas coisas com este coração, desta forma, de uma forma tão fácil, e contigo foi muito fácil. Que bom. Vamos continuar a viajar nos nossos chapéus da vida. Vamos!